Conheça a IPAS Online. Siga nossas redes sociais e receba toda a nossa programação. Momentos de reflexões, estudos bíblicos, lives durante a semana e, claro, nosso culto ao vivo todos os domingos às 10h30 da manhã. @IPAS Oficial. O Ministério Feminino, como já diz, é um ministério voltado para as mulheres de nossa igreja. Ele visa também, além de oração para a nossa igreja, para a família, para a nação, a comunhão entre as mulheres, a comunhão com a igreja. No Ministério Feminino nós estamos reunidas todos os meses, todas as mulheres juntas, não importa se é casada, se é solteira, elas estão aqui ou na igreja ou na casa de uma irmã. Participe desse ministério, não fique fora dele. Ele é uma bênção para a nossa igreja e para a nossa vida. Nós mulheres estamos aqui para receber você. Tanto faz você ser casada, você ser solteira. O importante é nós mulheres participarmos das atividades de nossa igreja. Nós, a IPAS, esperamos você, mulher. Olá pessoal, estou aqui para falar sobre evangelismo, que nada mais é que proclamar, falar do Evangelho de Cristo Jesus, da obra de Jesus Cristo na cruz. Testemunhar Cristo é muito bom. Por que nós fizemos isso? Porque nós cristãos devemos falar, porque essa foi a missão que Cristo nos deu, ir de pregar o Evangelho. Nós devemos nos animar a pregar e falar de Cristo. E para que serve essa missão nossa? Para que as pessoas se acheguem a Cristo Jesus. Essa é a nossa missão na Terra. Então, estou aqui para motivá-los a entrarem nessa missão. O Ministério dos Adolescentes é um grupo formado por jovens de 12 a 18 anos, onde a gente se reúne, faz encontros, lemos a palavra, louvamos, um momento de descontração e de comunhão ao mesmo tempo, em busca de louvar e servir ao nosso Deus. Você quer fazer novos amigos e se juntar a uma galera divertida? Vem fazer parte!
social é nada mais do que ajudar o próximo. Não fazemos isso por mera caridade, mas sim porque entendemos o Evangelho de Jesus Cristo, que é amar uns aos outros. O nosso ministério não é de assistência social, mas sim de ações sociais. O que visa isso? É ajudar as pessoas em alguma dificuldade que ela tem, agir naquele momento para que ela possa se estabelecer e, com os seus próprios meios, conseguir se reerguer e voltar a ter uma vida digna. Então, se você tem vontade de fazer e ajudar as pessoas, venha e participe desse grupo com a gente, para que juntos possamos levar esse grande amor de Cristo para as pessoas através da ação social. O PG significa pequeno grupo. O PG ele tem três principais centralidades: oração, comunhão e meditação. Oração uns pelos outros. Oração pelos pedidos, pelas necessidades, agradecimento. Nós meditamos em assuntos práticos, assuntos que conseguimos ver no nosso dia a dia, aonde nós aplicamos nosso cristianismo, né? Uma pessoa, se chega na igreja, é um meio muito mais fácil ela crescer em amizade, crescer e se importar com o outro através do PG. Participando do PG, você, além de ter um meio onde você vai poder aumentar o seu ciclo de amizade, é um meio onde você vai exercer aquilo que Cristo nos convidou a fazer, a ser igreja, estar uns com os outros, crescer em comunhão, crescer em zelo pela palavra e pelo irmão. E é para isso que você estando presente faz com que a igreja cresça da maneira que ela deve crescer de maneira geral. Então, você participando, você ajuda com que a igreja e com que a sua vida, seja mais cristocêntrica. Deus abençoe. Meus irmãos e minhas irmãs, o Ministério de Eventos e Sociabilidade, ele é responsável por dar toda a estrutura, né, para os eventos da igreja, para as atividades da igreja e em muitos momentos também realizar o próprio evento em si. Então é um ministério importantíssimo para a nossa igreja em termos de realização dos eventos e dos trabalhos da comunidade. Meus irmãos e minhas irmãs, a participação de vocês neste ministério, ela é fundamental para que você seja abençoado pelos eventos e trabalhos da comunidade e também abençoe vidas com a sua participação, com o seu engajamento nos vários eventos e trabalhos que nós iremos desenvolver ao longo do ano. Deus te abençoe.
Queridos irmãos e irmãs, você sabia que tem irmãos orando por você aqui na nossa igreja? Existe um grupo de intercessão que está a todo vapor orando por nossa igreja e por cada um dos membros da nossa igreja. Outra coisa, você sabia que a nossa igreja tem um caderno de oração onde você pode colocar o seu pedido de oração e os irmãos estarão orando por você? E isto todos os dias tem irmãos orando pelos pedidos colocados aqui nesse caderno. Então, venha fazer parte desse grupo. Como você sabe, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B, diz que muito pode em sua eficácia a oração do justo. Venha fazer parte desse grupo. Contamos com vocês. Conheça a IPAS Online. Siga nossas redes sociais e receba toda a nossa programação. Momentos de reflexões, estudos bíblicos, lives durante a semana e, claro, nosso culto ao vivo todos os domingos às 10h30 da manhã. @IPAS Oficial. Hoje a saudade bateu e eu resolvi vir até aqui onde tudo começou, onde a nossa relação de amor começou. E eu me lembrei de cada um de vocês, do rostinho, da bagunça, do barulho, mas infelizmente a nossa rotina foi quebrada, tanto na igreja, quanto na nossa escola, quanto na nossa vida social. Mais precisamente no mês de março. Mais precisamente no mês de março, nossas atividades foram interrompidas. Mas, apesar de tudo, eu sinto você, ou vocês, muito perto de mim. Todos os dias eu tenho orado por vocês. Sempre que eu vou preparar a nossa aula online, eu procuro focar na cadeira de cada um, onde cada um deveria estar sentado, onde cada um iria conversar com o amigo que está do lado, onde o outro ia pedir para ir ao banheiro, onde eu ia ficar bravo e falando: você não aprendeu que tem que ir ao banheiro e tomar água antes? Onde você ia querer fazer um monte de perguntas, onde você queria jogar o dado porque você já conseguiu memorizar o versículo. Mas não tem problema não. Todas essas memórias estão muito bem vividas, guardadas aqui dentro de mim. Eu tenho certeza que em pouco tempo mesmo, nós estaremos juntos novamente. E poderemos dar aquele abraço de urso, aquele abraço apertado. Não vamos conseguir de uma vez matar as saudades, mas nós vamos permanecer aqui unidos por sempre. Ainda que vocês estejam distantes, o meu amor por vocês não diminuiu. E eu espero cada um de vocês, meus amores. E logo estaremos juntos. Fiquem com Deus. Um beijo bem gostoso no coração. Até a próxima.
você em sua casa. Deixa Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Tire uma selfie com sua família assistindo ao culto e compartilhe em nossas redes sociais, @ipasoficial. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, a paz do Senhor a toda a igreja, aos que não são da nossa igreja, mas são nossos irmãos em Cristo. Antes de nós louvarmos a Deus, nós queríamos ler um trecho da Bíblia que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 26 a 28. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é o que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu estou lendo esse trecho de Romanos porque não sei se todos da igreja sabem, mas há pouco tempo a gente viveu uma situação um pouco difícil aqui em casa. Eu fiquei internada por uns 24 dias mais ou menos. Alguns da igreja sabem, outros não. E lá na clínica onde eu fiquei, assim, eu pude ver várias coisas, vários milagres. Eu pude ver o mover de Deus na minha vida. E queria compartilhar com os irmãos um pouquinho do que eu vi. Eu percebi que Deus, na verdade, eu pensei que eu estava indo lá para me recuperar e, na verdade, eram várias coisas que Deus estava fazendo. Eu não estava lá somente para me recuperar, mas para Deus me usar lá dentro, né? Em meio aos pacientes que estavam lá, eu levei uma Bíblia, não tinha muito o que fazer, eu não podia, lá ninguém podia ter telefone, nada de comunicação. A minha única comunicação lá era com Deus, era a Bíblia, né? Então eu li muito, li muitos livros da Bíblia lá. Eu ficava embaixo de uma árvore e eu lembro que tinha um ninho de passarinhos e a mamãe passarinha ficava brava comigo porque
porque eu estava lendo lá perto do ninho. Mas assim, as pessoas que me viam tinham em mim uma segurança, né? Lá tinha um pouquinho de tudo, tinha pessoas com depressão também, tinha esquizofrênicos, tinham vários tipos de doenças e as pessoas enxergavam em mim uma coisa diferente, uma luz diferente. E eu lembro que tinha uma senhora que tinha esquizofrenia, ela dormia no quarto ao lado. E uma vez eu orava para ela todos os dias e eu lia a Bíblia para ela todos os dias. E era assim que ela se sentia bem, ela se sentia confortável. E eu lembro que quando eu cheguei lá ela só chorava. E depois que eu entrei lá, eu nunca vi essa senhora chorando mais. Assim, perto de mim ela não chorava. E uma vez eu orando, eu terminei de orar por ela, assim, na cama dela, no quarto dela, e ela pegou na minha mão e falou, olhou bem para os meus olhos e falou, olha, Jesus Cristo te enviou aqui. E eu senti assim, que aquilo foi de Deus para mim. E isso se repetiu em mais 3 pacientes. Que eu orei. E em uma senhora eu nem orei, eu somente ajudei ela a ir ao banheiro e a depois se deitar na cama. E essa senhorinha olhou bem pra mim assim e pegou nas minhas mãos também e disse, olha filha, sabe por que você tá aqui? Aí eu falei pra ela, eu tô aqui pra me tratar, né? Ela falou, não, você está aqui porque Jesus te trouxe aqui. Então ali eu percebi que Deus, no meio daquela circunstância difícil para mim, Deus estava me usando. No meio da minha tempestade, Deus estava me usando. Eu percebi que todas as coisas cooperam para o bem, né, daqueles que amam a Deus. Eu lembro que tinha horas que eu não tinha o que orar mais. Eu sentava na grama e tinha um lago muito bonito lá. E uma vez eu olhei para o céu assim e não saíam palavras. Não saía nada e nem do meu pensamento também não saía. Do meu coração não saía oração nenhuma. E eu fechei os meus olhos e as lágrimas caíam e eu percebi que eu senti Deus orando por mim, eu senti o Espírito Santo fazendo a parte dele, sabe? Eu percebi que eu não precisava nem eu abrir minha boca, que Deus já sabia o que estava no meu coração e Ele já estava tratando. Eu escolhi essa música porque eu queria que os irmãos soubessem que às vezes mesmo nas circunstâncias difíceis a gente acha que tá dando tudo errado, que tudo na nossa vida tá acontecendo errado e que, sei lá, pode ser uma coisa boba, o carro quebrou, enfim, qualquer coisa. A gente pensa que é um mal, né? Mas não, Deus está em todas as circunstâncias, não importa se a gente acha que é uma situação ruim ou não, Deus está lá. Não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba, né? Não cai, nada acontece sem que seja da vontade de Deus. Se eu tive que ser internada é porque Deus quis, né? Não... Eu precisava e talvez pessoas lá precisavam de mim. Então é isso, a gente tem que confiar em Deus, porque Ele está sempre à frente, Ele sabe lá na frente, Ele sabe o que vai acontecer. De repente, aquela promoção que você está esperando, aquele emprego que você está esperando e você não consegue, você acha que é uma coisa ruim
na verdade de repente é um livramento de Deus para você, né? Nós não sabemos o que Deus, o que passa na cabeça de Deus, né? Nós não sabemos o que Deus tem para as nossas vidas, mas Ele sabe, e cabe a nós só confiar que Ele está no controle de tudo e de todos. Amém, irmãs? Então vamos orar, e eu quero que vocês louvem ao nosso Deus com essa música, e que Deus abençoe a todos nós, e que abençoe este louvor, que ele seja como algo suave aos ouvidos de Deus, que seja como um presente para Ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor.
Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Cometido, como perdoamos quem nos ofendeu.
em provações severas, mas livrai-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. O teu reino, o poder e a glória são teus para sempre. O teu reino, o poder e a glória são teus para sempre. Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Eu sou José Carlos, tesoureiro da igreja, e estou aqui para realmente fazer um agradecimento a todos os irmãos e irmãs que têm contribuído com a nossa igreja, nos dízimos e nas ofertas. Nós temos realmente tido tempos difíceis, mas com a graça de Deus, nós temos realmente somente agradecer a Deus e aos irmãos a oportunidade que Deus está nos dando de poder contribuir e assim realmente manter a obra do Senhor, que é o mais importante. Também gostaríamos de deixar aqui um apelo àqueles que ainda não são dizimistas, que o façam, experimente essa bênção que é de contribuir na casa do Senhor e ver como é bom, como isso é realmente gostoso, de saber que a gente participa realmente em todos os aspectos da igreja. E assim a igreja também pode estar realizando os seus trabalhos, realizando os seus planos, projetos, assim como temos visto até aqui. Que Deus possa estar conosco, nos abençoando cada um dos irmãos e irmãs, estimulando-os para que realmente não desanimem. Vem tempos difíceis, mas o Senhor é conosco. Se o Senhor é conosco, nós não temos o que temer. Louvado seja Ele. Então, irmãs, irmãos, nós só temos a agradecer a contribuição, e o esforço de cada um, para que juntos possamos estar fazendo essa obra. Muito obrigado a todos, que Deus continue abençoando ricamente cada um de vocês. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui reunidos para celebrar ao Senhor, para dar graças a Deus pela vida, pelo cuidado dele em nós, por estarmos de fato reconhecendo o quanto Deus tem sido bom, misericordioso e derramado a sua graça sobre nossas vidas. Conforme vocês podem perceber, o nosso culto hoje, a nossa celebração hoje, está sendo feita na igreja. Estou aqui do púlpito da nossa igreja, gravando juntamente com nossos irmãos Paulo, Dedê. Estamos preparando esse momento aqui para vocês, justamente porque estamos pensando já no nosso retorno. Claro que pode não ser amanhã, pode não ser ainda essa semana, mas nós já estamos imaginando, pensando como é
ou como será o nosso retorno aqui para as nossas reuniões presenciais, estarmos fisicamente ligados aqui na comunhão da Igreja Presbiteriana em Aldeia da Serra. E só de estar aqui, irmãos, ainda que as cadeiras estejam vazias, ainda que seja um momento diferente, já é um momento gostoso, já é diferente, já é muito bom estar aqui. Já muda um pouco aquele clima, né? E a nossa expectativa é de que muito em breve todos estejamos juntos aqui para celebrar o Senhor, nos confraternizar, não é? Mantermos essa comunhão tão bonita com a qual nós temos sido moldados para a glória do nosso Deus na comunhão desta igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija em todo momento dessa celebração e que o nome de Cristo seja glorificado na minha vida e também na sua vida. Bem, para a nossa edificação, na manhã desse dia, nós vamos continuar lendo o Salmo de número 40, e a nossa meditação será dos versículos de número 4 até o versículo de número 8. É a continuação do sermão da semana passada, no Salmo de número 40, que nós já fizemos menção, um Salmo de Davi, o Salmo em que ele expressa o seu contentamento, a sua alegria em esperar no Senhor, em aguardar a ação de Deus, em saber que Deus é seu Deus e saber que Deus vem ao nosso socorro, vem ao nosso encontro nos momentos mais difíceis, mais adversos e que nos supre em nossas necessidades, em cada uma de nossas necessidades. É um salmo belíssimo, como nós já pudemos aferir no sermão passado, mas a continuidade dele também traz respostas bem significativas para todos nós. E é interessante que o versículo 4, ele começa justamente com uma expressão que deve trazer um significado muito importante para nós. Começa assim: bem-aventurado o homem. Vamos ler esses versículos e aí nós continuaremos a exposição. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Irmãos e irmãs, é muito significativa essa expressão do início do versículo 4, que diz bem-aventurado, que quer dizer felicidades do homem, ou felicidades de quem? Então ele está ligando aqui o aspecto da realização, ou da felicidade, do contentamento, ao fato de colocarmos o nosso coração, empenharmos a nossa confiança no Senhor. Isso está também entrelaçado, profundamente ligado com o tema do Salmo, que tem a ver com essa esperança, ou o fato de confiarmos em Deus e esperar no Senhor, aguardar nele a resposta, aguardar nele a direção, como nós vimos na semana passada. Portanto, é uma bênção aguardarmos, esperarmos no Senhor. E essa é a temática desse salmo. E veja, mais um dos aspectos que nos comunicam o porquê de ser uma bênção aguardar ou esperar no Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Uma das bênçãos a mais que são acrescentadas aqui pelo salmista é justamente o fato de que essa espera produz em nosso coração também felicidade, contentamento. Por isso é uma bênção aguardar, por isso é uma bênção esperar no Senhor. E veja, quando ele fala no versículo 4 que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, ele está dizendo que a
felicidade do homem, um dos aspectos da felicidade do homem, reside justamente em que as suas expectativas não são frustradas em momento algum, em hipótese alguma, em circunstância alguma. Por quê? Porque elas estão depositadas em alguém que é fiel, e alguém que é poderoso, e alguém que de fato entende as nossas necessidades e nos supre em cada uma delas. Então, nisso, nós nos sentimos realizados, felizes, completamente envolvidos, seguros. Por quê? Porque a nossa esperança, a nossa expectativa sempre está no Senhor, que é Deus, que não muda, que é fiel, que nos ama, que é bondoso e que nos assiste em cada uma de nossas necessidades. Bem-aventurado esse homem, então, que confia no Senhor, que deposita a sua expectativa no Senhor, que coloca diante do Senhor as suas ansiedades. E veja, em paralelo a isso, ele está dizendo assim, bem-aventurado é esse homem que põe no Senhor a sua confiança e que, em momento nenhum, também pende para os arrogantes ou os afeiçoados à mentira. E aí, nós podemos fazer uma conexão aqui com o Salmo de número 146, o versículo de número 3, que diz assim, não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, porque neles não há salvação. Então, quando o salmista aqui no Salmo 40 fala sobre o aspecto de que nossa confiança deve estar no Senhor e ela não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira, tem a ver com o que o Salmo 146, versículo 3 fala de nós não depositarmos a nossa confiança em homens, em pessoas. Por quê? Porque ainda que elas sejam importantes, ainda que elas tenham o seu valor, ainda que elas detenham certo poder no que diz respeito às estruturas sociais, humanas, políticas, seja lá qual for, essas pessoas são passíveis de erro, e esses erros podem surgir justamente por causa de uma inclinação do coração que não é submisso ao Senhor, ou seja, um coração soberbo, um coração orgulhoso, e que por causa disso, por causa do engano que é produzido em nossos corações por conta da soberba, do orgulho, da altivez e da não dependência do Senhor, tudo aquilo que nós expressamos pode se caracterizar como mentira, pode se caracterizar como coisas vãs, falsas, superficiais e que efetivamente não comunicam segurança e não fazem com que descansemos e até mesmo sintamos o contentamento quando depositamos essa mesma confiança no Senhor, que não falha e que nos supre em nossas necessidades. Então, no versículo 4, dentro dessa nova estrutura, do versículo 4 até o versículo 8, a primeira bênção que nós podemos aferir, podemos encontrar nessa relação de espera em Deus, e disso ser de fato uma bênção, é justamente porque essa relação produz em nós felicidade, contentamento. E aí isso nos ajuda a, de fato, diferenciarmos as pessoas, os poderes humanos de Deus, do nosso Senhor. E fazendo essa diferenciação, nós sabemos quem é o nosso Deus e sabemos que podemos confiar nele e que todos os demais são temerários. Qualquer outro homem que se coloque aqui como alternativa para depositarmos nele a nossa confiança é um erro, é um engano, estamos equivocados. Somente encontraremos verdadeira fé, verdadeira convicção, verdadeiro contentamento e felicidade quando nós, então, depositamos no Senhor a nossa confiança e em mais ninguém. Mas ainda o segundo aspecto aqui dessa relação de bênção na espera, nessa relação de confiança com o Senhor, está ou reside no fato de podermos enxergar em todas as outras coisas o cuidado de Deus, a bênção do Senhor. E podemos, então, de fato, trazer um diagnóstico de que a nossa fé em Deus, num Deus que cuida e que supre, ela pode ser prática, vivenciada.
Ou seja, não é uma coisa meio que etérea, né? Não é uma coisa meio que simplesmente superficial, não tem a ver simplesmente com uma relação cognitiva, não, tem a ver com o aspecto de uma relação, de fato, de experiência dessa confiança e da ação de Deus em nossa vida. É por isso que ele continua no versículo 5, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Então, como outro aspecto destacado aqui pelo salmista, de que a espera em Deus, de que essa relação de confiança com o Senhor produz bênção em nosso coração, está justamente no fato de que podemos enxergar na prática como Deus tem sido maravilhoso, como Ele tem nos envolvido, como Ele tem operado maravilhas em nossa vida. Temos vida, não é? Temos saúde, temos famílias, temos relacionamentos, temos a comunhão da igreja, temos o cosmos, né, que nos comunica a grandeza de Deus, temos a palavra de Deus que de maneira sobrenatural penetra a nossa alma e traz consolo nos momentos mais tristes, mais difíceis, mais adversos da nossa vida. Nós temos as experiências de que na nossa relação de marido e mulher nós constituímos família. As mulheres geram dentro de si mesmas uma outra vida. Milagre do Senhor, Deus operando maravilhas na nossa vida. E a gente para pensar sobre tudo isso, para pensar sobre o sustento de Deus, para pensar sobre tudo quanto Deus de fato tem realizado em nossa vida, e aí isso se constitui de fato como uma dádiva, como uma bênção, e como uma bênção dessa relação. Por quê? Porque nós só paramos para pensar, nós só paramos para contemplar todas essas coisas a partir de uma perspectiva dessa relação com Deus, dessa confiança em Deus. Veja só como isso é importante. E tem a ver justamente com o fato de nós não depositarmos a nossa confiança em outra pessoa, em outro ser, mas em Deus, tão somente no Senhor. Porque se em algum momento nós colocarmos essa confiança em outro poder, que não seja o poder de Deus, no momento em que nós aferirmos sobre as coisas boas que acontecem em nossa vida, a nossa relação de glória, de louvor, não vai ser direcionada a Deus, mas à pessoa ou ao ser em quem nós temos depositado a nossa confiança. E isso é um engano também, isso é um ledo engano. Mas quando nós estamos nessa relação de confiança com o Senhor, quando nós depositamos em Deus toda a nossa expectativa, então tudo quanto é bom, que a gente consegue perceber em nossa existência, nós então reputamos a Deus, as bênçãos que Deus tem nos dado, as maravilhas com as quais Ele tem operado na nossa vida. E isso é muito bom. Por quê? Porque só estreita o nosso relacionamento com Deus. Isso só nos aproxima mais do Senhor. E quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós confiamos nele. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais a gente depende dele. Quanto mais próximos de Deus a gente está, então a gente sente mais prazer na vida e no próprio Deus. Porque Ele nos preenche com o contentamento que a gente precisa para nos relacionarmos com todas as coisas, principalmente com Ele mesmo. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. E mais uma vez ele coloca um comparativo aqui. Quem nesse mundo pode se comparar a Deus? Qual poder, qual nação? Qual instituição humana pode se comparar ao nosso Deus? Não há. Isaías, no capítulo 40, ele diz assim: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó numa balança de precisão. Todas as nações são consideradas por Deus dessa maneira. Ele chega a dizer o seguinte, que todas as nações são consideradas por Deus como um vácuo, como um nada.
como inexistente. Portanto, irmãos, nada há nesse mundo que possa se comparar ao nosso Deus. E se não há nada que possa se comparar a Ele, a quem nós devemos nos apegar? A quem nós devemos buscar? Em quem efetivamente nós devemos confiar? Se confiarmos nas outras coisas, nós estamos constatando a nossa incapacidade de reconhecer quem é poderoso e quem não é poderoso, quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. Só o Senhor pode nos suprir em cada uma dessas necessidades. É tão grande os benefícios da parte do Senhor, que aqueles poucos que eu enumerei aqui ainda são insuficientes. São, na verdade, uma fração daquilo que Deus efetivamente tem realizado em nossa vida. E aí o salmista, ainda no versículo 5, ele diz assim: eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. São mais do que se pode contar. Irmãos e irmãs, às vezes a gente, quando para pensar dentro dessa relação de confiança em Deus, dentro dessa relação de expectativa e de esperança da ação de Deus em nossa vida, quando nós paramos para vislumbrar todas essas bênçãos do Senhor, as maravilhas que Ele tem operado em nossa vida, aqui, dentro do que é palpável, dentro do que é factível, dentro daquilo que a gente pode constatar com os nossos olhos e com as nossas mãos, isso já é maravilhoso. Mas existem realidades espirituais que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue tocar, mas que são realidades profundas, maravilhosas e que nos comunicam internamente pela fé a grandeza desse Deus e os benefícios extraordinários com os quais Ele tem nos abençoado. A salvação, por exemplo, não é? O vislumbrarmos o céu, o novo céu e a nova terra, são realidades espirituais que a nossa mente não consegue captar na sua plenitude, mas que ainda assim nos comunicam de maneira grandiosa esses benefícios da parte de Deus. É por isso que o salmista fala assim: então, Senhor, eu queria até enumerar todos eles, todas essas bênçãos, todas essas maravilhas, mas eles são incontáveis. Tal é o sentimento de contentamento que inunda o nosso coração dentro dessa relação de confiança com o nosso Deus. Mas isso também nos leva a um outro passo, a uma outra etapa. Se nós confiamos no Senhor, se depositamos nele toda a nossa confiança, toda a nossa relação, então a nossa vida de culto ao nosso Deus tem que ser completa, plena, intensa. E é por isso que no versículo 6 ele diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. E aí ele coloca então o aspecto mais prático da relação do povo no Antigo Testamento, nessa relação de culto que eles tinham com o Senhor. E ele cita aqui algumas coisas que o próprio Deus havia estabelecido. Culto no Antigo Testamento, vocês sabem bem, ele era realizado, ele era feito através de sacrifícios, de ofertas, de animais. Isso está lá no Pentateuco. Deus estabeleceu que essa era a maneira do povo se manter em relação com Ele. Por quê? Porque o sacrifício representava algo muito maior que o próprio Deus haveria de fazer, de consumar em Cristo Jesus. Então, aquilo que eles faziam no passado, aquilo que eles faziam lá no Antigo Testamento, determinado por Deus, era simplesmente uma demonstração, uma antecipação simbólica daquilo que Deus efetivamente faria em Cristo Jesus por nós. O cordeiro, né, o novilho ali que era imolado, o sangue vertido, simbolizando o perdão de pecados e o reconhecimento do povo da dependência da ação de Deus em perdoá-los, representava o que Cristo realizou efetivamente na cruz. Mas o que é mais interessante nesse salmo é que o salmista, que era nada mais, nada menos do que o rei Davi, ele diz o seguinte: sacrifícios e ofertas não quiseste. E aí parece que existe um paradoxo, né? Parece que existe uma contradição na palavra do salmista.
Como que Deus não quer os sacrifícios, não quer as ofertas, não quer os holocaustos, se foi Ele mesmo que determinou? Nos parece um pouco dissonante isso, né? Nos parece um pouco contraditório essa expressão, mas o que ele está estabelecendo aqui é justamente o que de fato importa na nossa relação de culto ao nosso Deus não é o ato religioso, mas é a nossa entrega, a nossa vida de culto ao nosso Deus. Sacrifícios e ofertas são tolos, são vãs, se não existe um coração, se não existe intensidade nesse relacionamento. Qualquer tipo de expressão religiosa que não expresse de fato a sua relação de confiança, de fé, de entrega, de disposição em servir e fazer o que Deus determinou, qualquer tipo de expressão que esteja separado, dissociado disso, simplesmente como uma forma de comprar de Deus um favor, ou de amenizar a sua culpa, isso é vão. E é o que o salmista está dizendo: sacrifícios e ofertas não quiseste. E aí ele fala, abriste os meus ouvidos. E essa expressão é muito importante nesse salmo, porque não tem simplesmente a ver com o fato de que os ouvidos estavam tapados para alguma coisa que, de repente ou subitamente, foram desbloqueados, ele passou a ouvir alguma coisa. Não, a ideia é de que Deus escavou profundamente a vida, a alma do salmista, fazendo com que ele ouvisse, entendesse e aderisse aos desígnios do Senhor, à palavra de Deus, à lei do Senhor. Isso vai ficar um pouquinho mais claro, mais um pouquinho aqui à frente, no próximo versículo. Então, quando ele fala que Deus agiu de tal maneira, abrindo os seus ouvidos, tem a ver justamente com o fato de Deus estar trabalhando no mais íntimo da sua alma para depositar lá aquilo que efetivamente vai fazer com que o nosso relacionamento com o Senhor seja integral, seja completo e seja, então, agradável e aceitável ao Senhor. E aí sim, a nossa relação com Deus no culto, quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós proclamamos o Evangelho, quando nós buscamos essa relação com Deus, com o nosso próximo, isso tudo vai estar envolvido de significado, de aceitação da parte de Deus, quando a nossa alma estiver integralmente disposta e entregue a esse propósito. Porque a nossa vida como um todo é um culto ao nosso Deus. Mas aí ele diz, então, no versículo 7, veja, sacrifícios, ofertas não quiseste, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. E aí o entendimento do salmista, a conclusão disso é, eu estou aqui, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. E aí, irmãos, o mais extraordinário dessa parte do salmo é a disposição do coração. Ele fala, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. É claro que cada passo aqui, cada etapa desses versículos são preenchidos, são intensos, são cheios de significado. Por exemplo, quando ele diz, estou aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, ele está falando, muito provavelmente, não ao livro da vida, pode ter essa referência, mas pelo contexto, e pela maneira como ele vem desenvolvendo isso, tem a ver justamente com o que Deus estabeleceu como regra, como norma para os reis de Israel, lá em Deuteronômio, capítulo 17. Quando tem lá a descrição de como um rei deveria ser estabelecido no trono. E aí existia um livro, existia um rolo, um livro em que ali era colocado como aquele rei chegou ao trono, e qual era o seu nome, qual era a sua linhagem, qual a sua família. Então ele está dizendo que ele está onde ele está porque Deus o colocou. No rolo lá está escrito a meu respeito, nesse livro está escrito a meu respeito.
Então ele não está usurpando o lugar de ninguém, mas ele está ali diante do Senhor, reconhecendo que ele é quem é, por causa dessa relação com Deus. Mas o mais importante de tudo isso é justamente quando ele expressa a disposição do coração dele em dizer: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. E aí o fechamento dessa parte do Salmo é extraordinário, justamente porque o salmista diz que é uma bênção esperar no Senhor, porque isso traz contentamento, porque isso traz felicidade, e porque nessa relação de vida, de culto ao nosso Deus, isso não é um fardo, isso não é um peso. Não é incômodo para a gente adorar ao Senhor, não é um incômodo para a gente servir a Deus, não é um incômodo para a gente buscar ser fiéis ao Senhor naquilo que Ele nos atinou para fazermos, para seguirmos. Cumprir os mandamentos de Deus não pode ser um peso para a nossa alma, pelo contrário, deve ser agradável. Por quê? Porque existe uma relação com esse Deus. De tal maneira que, então, prestar culto ao Senhor, seja na igreja, seja com a sua vida, seja nas suas escolhas, seja na sua proclamação, seja naquilo que você está preenchendo a sua mente, não pode para o crente ser um peso, mas tem que ser agradável. É agradável, por quê? Porque é uma relação de amor, é uma relação de significado entre nós, o seu povo, e esse Deus que é o nosso Deus, que nos ama e que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. E aí, dentro dessa relação prazerosa, está fazermos a vontade de Deus, negarmos a nós mesmos. Lembra que lá no versículo de número 4, diz assim: o homem que não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Isso não tem a ver simplesmente com as relações externas, mas tem a ver também com as nossas relações conosco mesmo. E muitas vezes nos relacionamos com a gente dentro dessa perspectiva de arrogância, de um coração soberbo, de fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer em detrimento daquilo que Deus manda. Por isso, conhecer a lei de Deus, por isso conhecer a vontade do Senhor é extremamente importante para a nossa relação com Ele. É por isso que a gente abre a palavra de Deus e lê a palavra de Deus, medita nessa preciosa palavra, para que a gente perceba qual é a vontade de Deus. Como é que a gente vai conhecer a vontade de Deus se a gente não busca onde Ele revela a sua vontade? Então, irmãos e irmãs, é extraordinário essa relação pactual, essa relação de reconhecimento por parte do salmista, mas acima de tudo é maravilhoso perceber o quanto isso é agradável ao seu coração. E aí o desafio que fica para mim, para você, para a igreja, para o povo de Deus espalhado pela face da terra, é buscarmos esse contentamento e buscarmos essa relação, essa comunhão com Deus de tal maneira que não seja um peso cultuar a Deus, servir ao Senhor, fazer a vontade de Deus. Que não seja um peso ter um relacionamento com o Senhor. Que não seja um peso negar as nossas inclinações pecaminosas. Mas que isso seja prazeroso pelo fato de reconhecermos o nosso Deus e de amarmos a Deus sobre todas as coisas. Por isso, não pode ser pesaroso, mas tem que ser prazeroso nos relacionarmos com o nosso Deus. Diante de tudo isso que nós vimos nesses versículos, irmãos, algumas lições práticas ficam para a gente, saltam aos nossos olhos. Em primeiro lugar, eu queria desafiar você a, de fato, buscar essa experiência de confiar no Senhor. Eu não sei quais são as suas expectativas, eu não sei quais são as suas preocupações, eu não sei de fato aquilo que está diante de você e que seja um desafio para o exercício da sua fé. Mas eu queria convidar, seja qual for o problema, seja qual for o temor ou os temores que habitem aí o seu coração, eu queria convidar você a orar e a depositar tudo isso que tem produzido ansiedade no seu coração, deposite diante do Senhor. Espere nele, confie no Senhor. Não penda para mais ninguém.
mas aprenda a confiar no Senhor. Sabe, dedique isso, coloque isso diante de Deus. A palavra de Deus nos diz que isso traz para a gente contentamento. E mais que isso produz em nosso coração felicidade. Todos nós queremos experimentar disso, não é verdade? Todos nós queremos experimentar essa felicidade. O que a palavra de Deus, nesses versículos que lemos, nos comunicam, é que nós encontraremos isso nessa relação de confiança com o Senhor. Mas, em segundo lugar, eu queria também desafiar você a que você estreite o seu relacionamento com Deus, buscando mais apego à palavra do Senhor e buscar viver na prática essa relação com Deus. E que você tente buscar a realização, o prazer nessa relação com Deus. Eu não sei quantas vezes você tem parado para abrir as Escrituras Sagradas, ler a palavra de Deus, meditar nela. Eu não sei quantas vezes você tem, de fato, parado tudo quanto você tem feito para orar e conversar com Deus, sabe, ter essa experiência de troca, de desenvolvimento dessa relação de fato de amizade, de até mesmo dependência. Mas eu queria também convocar você, porque isso tem que ser feito com intensidade, e desafiar você então a que você tenha tempo todos os dias para abrir a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, tentar enxergar essa bênção que é a comunicação do Espírito Santo sobre a vontade de Deus para a sua vida. Pare o que você está fazendo e dedique-se à oração. Fale com Deus, exponha diante dele os seus questionamentos, mas, acima de tudo, faça o seguinte: tente fazer aquele exercício de enxergar na sua vida todos e cada um dos benefícios de Deus, das bênçãos, das maravilhas do Senhor sobre você, sobre a sua família, e que você, nesse exercício de refletir sobre tudo isso, que você então busque louvar a Deus em todo o tempo, sabe, agradecer, sabe, fazer aquela oração de ação de graças. Isso só vai ser verdadeiro quando nós aprendermos a olhar para os benefícios do Senhor, enxergarmos os benefícios que podem ser aferidos, podem ser perceptíveis, mas podem ser também sentidos pela fé. Os benefícios materiais e os benefícios espirituais. E que tudo isso nos leve a uma relação mais intensa e verdadeira de culto e de comunhão com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo do Senhor, poderoso, faça com que essa palavra encontre acolhimento e abrigo em nosso coração. Um beijo no coração, que Deus os abençoe. Então, meus irmãos e irmãs, estamos chegando a mais um encerramento de mais uma celebração e gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua participação, a presença de cada um de vocês. Faz toda a diferença termos essa comunhão, mesmo que com esse distanciamento social. E, como eu disse anteriormente, já estamos vislumbrando, nos preparando, pouquinho em pouquinho, com calma, para o dia em que nós estivermos aqui com a possibilidade de reunirmos todos aqui na nossa igreja. Há uma expectativa em nosso coração, estamos orando para que esse dia chegue logo, então gostaríamos inclusive de que você que nos acompanha nessa transmissão, que ainda não conhece fisicamente a nossa igreja, já sinta-se bastante convidado a estar conosco assim que retomarmos as nossas atividades. Mas, enquanto isso, o convite é para que você continue nos acompanhando nas nossas redes sociais,
@ipasoficial no Facebook, no Instagram. Também temos um canal no YouTube, onde você pode acompanhar os outros cultos que você, porventura, pode não ter assistido, os nossos PGs, as lives que a gente tem feito, tá bom? Então, é a maneira que a gente tem hoje de estar conectado com você, tá bem? Então, nos ache lá, nos procure e se conecte com a gente, tá bem? Enfim, uma excelente semana a todos vocês. Lembrando que a nossa campanha de arrecadação de alimentos ainda está ativa, estamos ainda arrecadando alimentos, roupas para o Abrigo Renascer, né, e outras instituições que a gente também participa. Então, a sua participação é muito importante, é muito significativa. Nos procure e traga aí a sua contribuição, tá bem? No mais, uma excelente semana a você, que você experimente de fato essa relação tão bonita de Deus com a gente, com você, que você experimente esse contato mais próximo com o Senhor na sua vida, tá bom? Ótima semana a todos, um beijo no coração, Deus os abençoe. Muito obrigado por acompanhar nosso culto nessa manhã de domingo. Esperamos que Deus tenha falado com você através dessa palavra. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. E agora, não esqueça de tirar aquela selfie mostrando que você acompanhou nosso culto e postar nas redes sociais. Fique agora com uma linda canção. Sonda-me, ó Deus, pois